Glória a Deus. Quem aqui confessa que era religioso antes de se converter? Quem confessa? Tem alguém? Tem duas irmãs aqui. Nós sabemos que nem todas três. Nós sabemos que nem todas as pessoas precisam abandonar uma religião para seguir a Cristo. Muitas pessoas conhecem Jesus sem terem praticado nenhuma religião. Porém, nós sabemos que outras pessoas têm que enfrentar esse desafio, né? Além dos muitos que existem, também têm que enfrentar o desafio de abandonar uma religião que estavam praticando. Nem todas as pessoas precisam fazer isso, mas algumas precisam. E hoje nós vamos ver o exemplo de algumas destas pessoas que, para se converterem, precisaram abandonar a sua religião. Para isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 18. Hoje nós vamos encerrar finalmente a segunda viagem missionária de Paulo. Estamos estudando sobre a vida de Paulo, onde ele nasceu, seu crescimento, a sua religiosidade no farisaísmo, a sua conversão e a partir dali o seu ministério. Nós já vimos a primeira viagem missionária e estamos na segunda. Hoje nós vamos encerrar a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O estudo anterior foi bem interessante porque nós vimos Paulo pregando em 3 cidades muito importantes. Foram elas Tessalônica, Bereia e Atenas. Em Bereia, os judeus foram chamados de mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque ali eles examinavam a palavra todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E aí nós encerramos o capítulo 16, no domingo passado, com Paulo pregando em Atenas, a cidade da filosofia, do conhecimento. Paulo pregou ali, também era a cidade da idolatria. Então hoje nós vamos ver Paulo se detendo mais em uma cidade, que é a cidade de Corinto. Mas antes vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe. Pai amado e Pai querido, como já foi dito hoje em oração, nós nos sentimos gratos, Senhor, por este momento de podermos nos reunir livremente e livremente, Senhor, podermos abrir a Tua palavra, nela meditar, nela extrair lições vitais para a nossa vida. Senhor, muito obrigado. Nós queremos, Senhor, ter um coração agradecido e neste momento, Senhor, um coração voltado para o Senhor e para a Tua palavra, Pai. Que nada seja empecilho para meditarmos nas Escrituras, para ouvirmos a Tua voz e para sermos transformados por meio dela. Por tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ver então, irmãos, o ministério de Paulo em Corinto. Do capítulo 18, versos 1 a 17, Lucas fala sobre esse ministério. É importante saber que na época de Paulo, Corinto era nada menos do que o centro político e comercial de toda a Grécia. Era uma cidade muito importante. Por quê? Porque todo o comércio de norte a sul da Grécia tinha que passar por Corinto. Então tornou-se uma cidade comercial muito importante. Porém, não era apenas comercialmente que Corinto se destacava. Ela também se destacava religiosamente. Por quê? Porque ali havia o famoso templo de Afrodite, deusa grega do amor. Nesse templo, dizem os historiadores, haviam 1000 prostitutas cultuais. Prostitutas que serviam no templo. Porque na Bíblia a gente vê que imoralidade e prostituição sempre se misturam. Sempre onde há idolatria, também vai haver imoralidade. As duas sempre estão se misturando. E em Corinto não era diferente. E aí você vê as dificuldades que a igreja de Corinto
para a qual Paulo escreveu, vão ter que enfrentar, vão ter que atravessar. Então, 1 Coríntios, 2 Coríntios são cartas muito importantes, muito famosas do Novo Testamento, e aqui a gente vai ver como a igreja de Corinto nasceu, como foi o ministério de Paulo ali, que deu origem à igreja de Corinto. Vamos ler os versos, iniciar lendo os versos 1 a 4. Capítulo 16, Paulo termina em Atenas. Capítulo 17, capítulo 18, agora ele inicia em Corinto. Vamos ler os versos 1 a 4. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Verso 4: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Irmãos, aqui nós vemos que ao sair de Atenas, Paulo se dirige a Corinto, e lá ele encontra um judeu. Qual é o nome desse judeu? Natural do Ponto, recentemente chegado da Itália. O nome desse judeu é Áquila. Ele conhece esse judeu chamado Áquila e sua esposa chamada Priscila. Eles são recém-chegados da Itália porque eles foram ordenados a se retirarem de lá por conta de um decreto de Cláudio. Esse decreto, irmãos, ele aconteceu no ano 49 depois de Cristo. Então nós estamos vendo a vida de Paulo no ano 49 depois de Cristo. Essa vai ser a primeira de várias vezes em que o Novo Testamento vai citar esse casal, Áquila e Priscila. E o que é interessante é que em todas as vezes daqui para frente, a ordem dos nomes vai ser modificada. Como assim, pastor? Aqui Lucas diz Áquila e Priscila. Mas nas outras vezes em que algum autor bíblico falar sobre esse casal, ele vai colocar sempre Priscila na frente. Ele vai falar Priscila e Áquila. Áquila é o homem, Priscila é a mulher. Priscila e Áquila. Inclusive aqui no capítulo 18, Lucas vai inverter a ordem, Priscila e Áquila. O que não é normal. O que não é normal, naquele mundo não era normal, naquela cultura, colocar o nome da mulher na frente. Na verdade, em alguns documentos, nem citava o nome da mulher, que dirá colocar o nome dela na frente. Por que será que isso acontece na Bíblia? Quem tem um palpite? Quem tem uma opinião sobre isso? Dê a sua opinião, não tenha vergonha não. O que você acha? Ok, porque ela se destacava mais no ensino para com quem chegava. Existe outra opinião a esse respeito? No trabalho com a igreja. Eu creio, irmãos, exatamente como vocês. Eu creio que, por algum motivo, eu não sei qual, Priscila acabou se destacando mais, talvez se esforçando mais do que Áquila, ou ela tinha mais habilidade de se comunicar com as pessoas. Nós sabemos que alguns casais são assim, né? Às vezes a mulher ela se comunica melhor, ela é mais extrovertida do que o marido. Então tornou-se normal que o casal, dentro do casal, a mulher fosse vista primeiro ou fosse lembrada primeiro. Não que isso diga que Áquila fosse insubmissa, ou Priscila fosse insubmissa a Áquila, de jeito nenhum. Mas é normal
que ela, no meio da igreja, no meio do trabalho, do serviço, ela acabasse se destacando um pouco mais. Eu só posso ver essa possibilidade para a ordem dos nomes, para Priscila ser citada primeiro do que Áquila. Mas isso é algo curioso, né? É algo para a gente pensar a esse respeito. O que nós sabemos com certeza é que eles e Paulo tinham a mesma profissão, tinham o mesmo ofício, que era fazer tendas. Também pode ser curtir couro, trabalhar com couro. E por causa disso eles passaram a viver na mesma casa. Mas aos sábados, o que é que Paulo fazia? Eles trabalhavam a semana inteira e quando chegava sábado, Paulo ia, como era o seu costume, para as sinagogas, e ali ele persuadia tanto judeus como gregos. Então assim iniciou o ministério de Paulo em Corinto. Vamos ver como ele se desenvolveu. Versos 5 a 11. Atos 18, 5 a 11, dizem assim: Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Verso 9. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E o verso 11 diz que ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Irmãos, aqui nós vemos duas mudanças no ministério de Paulo. Primeiro foi a mudança de tempo. Antes de Silas e Timóteo chegarem, Paulo precisou trabalhar para se sustentar. E porque ele precisou trabalhar, ele só estava indo às sinagogas aos sábados. Porém, quando Silas e Timóteo chegaram, aí Paulo abandonou o trabalho secular, porque agora tinha alguém para ajudá-lo financeiramente, e ele se dedica totalmente à palavra. Então, quando foi necessário, Paulo trabalhou, mas quando foi possível, ele se dedicou totalmente à palavra, pregando, ensinando de tempo integral a palavra de Deus. A outra mudança do ministério de Paulo que nós vemos aqui é a mudança de pessoas, de ouvintes, porque, como nós sempre temos visto aqui, nas viagens missionárias de Paulo, alguns judeus acabam se opondo a Paulo, né? Acabam se colocando contra o ministério de Paulo. E aqui diz que eles até blasfemavam contra Cristo. Blasfemavam contra Cristo. O que é que Paulo faz? Paulo continua insistindo com essas pessoas? Ele disse: não, sobre a cabeça de vocês o sangue de vocês, eu estou limpo, preguei para vocês, eu fiz a minha parte, não quiseram? Pois agora eu vou procurar quem quer, né? E agora ele vai pregar para outras pessoas. Saindo da sinagoga, ele vai para a casa de um tal Tício Justo. Tício Justo, pelo nome, nós já podemos concluir que ele não era judeu. Esse era um nome muito comum para gregos, para pessoas gentias. E ele era temente a Deus. Ele não era convertido ainda, mas ele se interessava pelos assuntos de Deus. Paulo foi para a casa desse cidadão, e a casa dele era contígua à sinagoga, né? Era ali vizinha à sinagoga. E aí o que acontece? O principal da sinagoga acaba se convertendo. O nome dele era Crispo.
Mas Crispo, o principal da sinagoga, isso significa, irmãos, que ele era o líder da sinagoga, ele era o presidente da sinagoga. Ele creu no Senhor, e não apenas ele, toda a sua casa creu também. Olha que milagre, irmãos, aconteceu naquele momento. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados, né? Olha que coisa linda. Então esse é o primeiro religioso, praticante do judaísmo mesmo ali, não era aquele... Você pergunta qual é a religião da pessoa, a pessoa diz: eu sou tal, mas ele não vai para a igreja constantemente, né? Aí já tem o religioso tal e tem o religioso praticante, né? Qual é o praticante? Aquele que vai para a igreja constantemente, vai para a missa de manhã, de noite, quarta-feira, né? Procura aprender mais. Então tem religioso que é religioso só de nome. Qual é a sua religião? Religião tal, eu nasci nela e vou morrer nela. Mas você olha a vida da pessoa, tem nada de religioso. Crispo não. Crispo era o principal da sinagoga, o Crispo era dedicado. E mesmo assim ele se converteu ao Senhor, não apenas ele, mas toda a sua casa, e eles foram batizados. Opa! Tício Tito? É? Tito Justo? Na versão de mais alguém tem Tito? É? Tito? Ah, a minha tem Tício. Interessante. Interessante. Minha Bíblia é diferente, né? Tício Justo. Não sei se dá para a gente... Eu acho que é um sobrenome comum naquela época, assim. Justo, nós encontramos várias pessoas na Bíblia com esse nome, Justo. É como se fosse um sobrenome Silva, alguma coisa desse tipo, né? Não dá para concluir que ele tinha alguma posição só pelo fato de morar perto ou vizinho à sinagoga. É algo que tem que ser pesquisado mais. É possível que isso tenha acontecido. Mas o que nós sabemos com certeza é que Crispo é citado por Paulo. Alguém lê para mim? 1 Coríntios 1:14. Pode ler. 1 Coríntios 1:14. Isso. Pode. Encontrar, pode ler. Tudo bem, Paulo escrevendo aos Coríntios, que era onde Lucas diz que eles estavam, iniciando uma igreja agora, ele chega a dar graças, porque a nenhum dos coríntios ele batizou, senão a Crispo e Gaio. Então aqui, esse Crispo aqui, principal da sinagoga, nós vemos que depois ele foi batizado pelo próprio apóstolo Paulo. Depois, irmãos, Paulo tem a terceira de 6 visões que ele teve em Atos. No livro de Atos, Paulo tem 6 visões, e aqui nos versos 9 e 10 nós vemos a terceira. Nessa terceira visão, o próprio Senhor aparece para ele e diz: Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Eu pergunto para vocês, será que Paulo estava sendo tentado a ter medo? O grande Paulo, grande e corajoso Paulo, será que ele estava sendo tentado a ter medo?
Nós sabemos que normalmente, quando o Senhor nos dá essa ordem, não temas, ou é porque nós estamos com medo, ou é porque nós seremos tentados a ter medo. Jesus não vai dizer não temas, se você não está nem perto de ter medo. Ele não vai fazer isso desnecessariamente, né? Então, é provável que neste momento em Corinto, Paulo estivesse ou já tendo, ou sendo tentado a ter medo e se calar. Parece que a situação ali não estava muito fácil para Paulo. E de fato, em 1 Coríntios, ele vai falar de temores por fora, tremores por dentro, algo assim, né? Temor e tremor. E também o que deve ser chamado a atenção é o que Jesus disse para ele: fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Irmãos, Deus sabe quem vai rejeitá-lo e Ele sabe quem vai aceitá-lo. É por isso que Ele permite certas coisas na nossa vida. Ele permite que continuemos fazendo certas coisas que para nós, né, parecem não fazer sentido, mas é porque Ele sabe qual vai ser o resultado. Ele sabe quem vai se dobrar por causa daquilo, Ele sabe quem vai se converter, Ele sabe quem vai se entregar. Por isso Ele diz: olha, não desista, continua, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E de fato, foi exatamente isso que Paulo fez. Paulo permaneceu ali. Lucas diz que ele ficou ali por 1 ano e 6 meses. Não era normal Paulo ficar tanto tempo numa cidade. Na verdade, eu acho que esse é o terceiro ministério em que ele demora mais. 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Olha como a visão surtiu efeito, né? Olha como a ordem de Jesus surtiu efeito e ele permaneceu pregando a palavra de Deus. Vamos ler os versos 12 a 17 que falam sobre o encerramento do ministério de Paulo ali em Corinto. Versos 12 a 17. Quando, porém, Gálio era procônsul da Caia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, olha que interessante, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Estou nem aí para a briga de vocês. Irmãos, Lucas diz que Gálio era procônsul da Caia. E na história isso aconteceu entre junho de 51 e julho de 52. Então Paulo já tinha demorado um bom tempo pregando a palavra, quando os judeus se uniram contra ele e o levaram ao tribunal, acusando de ser criminoso. Olha, procônsul, esse homem é um criminoso. Aí Paulo já ia se defender quando o procônsul disse: rapaz, se fosse algo sério, se fosse questão de crime mesmo, eu ia julgar vocês. Mas é questão de nome, é questão de lei de vocês, quero saber disso não. Irmãos, isso mostra como o judaísmo já estava sem crédito naquela época, né? Cláudio mandou os judeus sair da Itália, nós vimos, e agora nós vemos que o procônsul não dá muita importância para eles. Então o judaísmo estava se tornando uma religião cada vez mais fraca, sem credibilidade naquela época. Com raiva disso, desse desprezo do procônsul, o que eles fazem? Eles agarram Sóstenes. O que esse Sóstenes era? O principal não era Cristo?
Quando o Cristo se converteu, ou ele pediu para sair, ou ele foi retirado automaticamente. Aí veio Sóstenes no lugar dele. Porque eles espancam o principal líder deles. Se ele era o principal da sinagoga, por que eles espancam o principal da sinagoga? Eu imagino, irmãos, que Sóstenes provavelmente já estava se interessando pelo Evangelho. Talvez eles viram que ele não estava sendo o líder da religião deles que deveria ser, né? E como não deu certo, eles agarram Sóstenes e o espancam na frente do tribunal. É muita ousadia, né? Você espancar um homem na frente do tribunal é que nem cometer um assalto na frente da delegacia. Você não está nem aí, não está nem um pouco preocupado com aquelas autoridades. Pode ser, é verdade. É verdade. Pode ser que Sóstenes fosse ali um aliado de Galho. Mas o que nós sabemos com certeza, irmãos, mais uma vez, é que mais uma vez o principal da sinagoga se converte. Onde é que diz isso, pastor? 1 Coríntios, capítulo 1, versos 1 e 2. Olha o que Paulo escreve à igreja de Coríntios. 1 Coríntios 1 e 2. Não desmarca Atos, tá bom? A gente vai já encerrar lá em Atos 18. 1 Coríntios 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Parece que ser principal da sinagoga era o primeiro passo para se converter depois, né? Cristo era o principal da sinagoga e se converteu. Sóstenes se tornou o principal da sinagoga, também se converteu, a ponto de Paulo chamá-lo de irmão e escrever 1 Coríntios com ele, ao lado dele. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Glória a Deus. Mais um religioso do judaísmo se converte ao verdadeiro Deus. Irmãos, daqui nós vemos agora Paulo voltando. Paulo agora começa a fazer o caminho de volta para Antioquia, encerrando assim a segunda viagem missionária. É o que nós vemos nos versos 18 a 22. Vamos começar lendo o verso 18. Atos 18 e 18 diz: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Então aqui nós vemos que Paulo permaneceu ainda um bom tempo em Corinto, mas finalmente ele viu que chegou a hora, se despede dos irmãos e navega para a Síria, passando primeiro por Cencreia. Por que Paulo passou em Cencreia? Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Então em Cencreia ele cumpre um voto que fez. Era muito comum na época de Paulo os homens fazerem voto de deixar o cabelo crescer durante determinado período e depois raspar o cabelo. Se isso fosse feito fora de Jerusalém, ele tinha 30 dias para levar o cabelo raspado para Jerusalém e mostrar no templo. Ele tinha 30 dias para ir a Jerusalém. O que eu vejo aqui é que ele cumpre um voto que fez. E ele não vai sozinho, ele leva o casal. Olha a ordem dos nomes: Priscila e Áquila, né? Interessante. Versos 19 a 21. Lucas diz que chegados a Éfeso, deixou-os ali
Ele, porém, entrando na sinagoga, não desistia do judeu, não desistia do seu povo, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu, não concordou, mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Aqui nós vemos que Paulo prepara um ministério futuro nessa cidade tão importante, capital da Ásia Menor, que era Éfeso. Ele prega um pouco ali, e é interessante porque os judeus pedem para ele permanecer, algo que normalmente não acontece, né? Mas eles pedem: prega mais, Paulo. Paulo diz: agora não, se Deus quiser, um dia eu volto. E nós vamos ver que na terceira viagem missionária, realmente ele volta para Éfeso. Interessante ele dizer: se Deus quiser, né? É o que a gente deve dizer, não apenas de boca, mas também de coração. Se Deus quiser, eu volto. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, eu faço. Se Deus quiser, eu continuo respirando. Se Deus quiser, somente se Deus quiser, né? Devemos depender do Senhor para todos os nossos planos e projetos. Para encerrar, o verso 22 diz: e chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. Não diz que ele tinha que ir para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para onde? Para Antioquia. Foi de lá que ele saiu, foi para lá que ele voltou. Termina assim, finalmente, a segunda viagem missionária, que começou no capítulo 15 e termina agora no capítulo 18. Algumas lições, irmãos. Algumas lições eu tirei, eu quero compartilhar com vocês rapidamente. Primeiro, devemos servir a Deus trabalhando secularmente ou não. O que é o trabalho secular? É o trabalho que a gente faz para se sustentar, é o trabalho que a gente faz para sobreviver. Nós vemos que quando Paulo pôde viver só da obra, ele se entregou à palavra totalmente, viveu só da obra. Mas quando não era possível viver só da obra, quando era preciso trabalhar, fazer tendas, Paulo trabalhou. Mas ele deixou de servir a Deus, irmãos, porque ele trabalhava? Não. Ele não podia trabalhar como antes, vivendo só da obra, mas na hora que dava, Paulo trabalhava. Então o trabalho para nós não pode ser desculpa para não fazer o trabalho para Deus. Não vai ser na hora que a gente quer, não vai ser do jeito que a gente quer, mas temos que achar tempo para servir ao Senhor, né? Porque no final das contas é isso que realmente importa, né? Precisamos nos sustentar, quando é preciso trabalhar, tem que trabalhar. Quando é possível viver só da obra, se Deus chamou você para isso, viva só da obra, mas não desista de servir ao Senhor. Felizmente nós vemos pessoas que quando conseguem um emprego, quando conseguem algo e está dando certo, acaba esquecendo da casa de Deus, acaba esquecendo dos dons, acaba esquecendo dos talentos. Aí Deus fica feliz com essa atitude, né? Deus fica feliz: rapaz, ainda bem que eu dei um emprego para essa pessoa, soubesse tinha dado antes, né? Para ela parar de me servir. Claro que não, né, irmãos? Claro que não. Deus dá emprego, Deus dá trabalho, Deus dá serviço, porque Ele ama nos abençoar. Mas precisamos ser sábios e não permitir que nada nos impeça de servir a Ele na possibilidade que Ele nos der. Amém? Segunda lição que eu aprendo aqui é que não devemos desanimar quando determinadas pessoas estiverem rejeitando o Evangelho. Porque essa é a nossa primeira atitude, né, irmãos? A gente está pregando, a gente está fazendo a obra e tem alguém que não aceita, tem alguém que não recebe, tem alguém que não confia. Qual é a nossa tendência? Murchar, desanimar. Ixi, Paulo desanimou? Ah, não querem não? Pois tem quem queira. Eu estou livre do sangue de vocês, eu tentei, eu fiz minha parte.
agora eu vou pregar para outras pessoas. Então, nós não podemos, irmãos, desanimar com quem não quer, porque sempre vai ter alguém que quer, e é para essas pessoas que nós devemos ir. Claro, se tivermos a oportunidade de continuar pregando para quem não quer, vamos continuar. Só que aqui Paulo não está falando de uma vizinhança, ele está falando de uma viagem missionária. Então não dá para Paulo ficar uma viagem missionária todinha com quem não quer. Ele tem que ir adiante, procurar outros lugares. É claro que se na sua casa tem alguém que não quer, você vai continuar orando por essa pessoa, né, pedindo oportunidade a Deus, mas você não vai desanimar por causa dela, não. Você não vai desanimar por causa de quem tem o coração fechado, não. Porque enquanto alguém... Um dia eu fiz uma dramatização com jovens, quando eu era presidente, estou lembrando agora. E aí eu sentei os jovens em cadeiras, aí eu peguei uma caixa de chocolate, e eu disse, eu vou distribuir agora para vocês. E aí eu comecei a distribuir com os irmãos da frente. Aí eu fui distribuir de novo com os irmãos da frente. Aí pela terceira vez eu ia distribuir com os irmãos da frente, alguém lá atrás, nós queremos também. Eu disse, olha como é com o Evangelho. Às vezes nós estamos focando apenas em algumas pessoas, enquanto outras estão sedentas por receber o que nós temos para oferecer para elas, né? Então, enquanto tem alguém que já ouviu e não quer, talvez não é o momento dela ainda. Tem alguém ao nosso redor que está sedento para ouvir. Talvez está só esperando a gente pregar, para ele poder dizer, eu quero aprender mais desse Deus, eu quero me entregar para esse Deus, eu estou preparado para servir a esse Deus. Então, cuidado com o desânimo, não desanime de servir ao Senhor por causa das dificuldades, por causa das barreiras, porque Deus tem bênção para dar para quem serve a Ele. Terceira lição que eu aprendo aqui é que o Evangelho também é para pessoas religiosas. Ele não é apenas para pessoas religiosas, porque tem pessoas que não praticam religião nenhuma e essas se convertem assim que escutam, né? Porque ficam maravilhadas com o Senhor. Mas, irmãos, nós não podemos perder a esperança de alguém que nós conhecemos e é praticante de uma religião com a qual a gente não concorda. E a gente vê que, biblicamente, ela não está correta. E aí a gente pensa, ixi, esse aí não vai se converter nunca. Essa aí é roxa, né? É roxo. Irmãos, o que nós vimos hoje? Não foi qualquer um da sinagoga que se converteu. Foi o principal. 2 vezes isso aconteceu. Né? Eu tenho ouvido falar de líderes de religiões se convertendo ao Senhor. Então, precisamos confiar. É Deus quem converte. Vamos orar e vamos fazer a nossa parte. Para concluir, devemos cumprir os votos que fazemos ao Senhor. É muito fácil fazer um voto, né? Na hora da dificuldade, promete que vai deixar o cabelo crescer, vai deixar a barba crescer, promete que não vai mais tomar refrigerante, que não vai mais comer chocolate, né? Promete um monte de coisa, mas aí Deus responde, Deus dá a bênção, e aí nós somos tentados a não fazer o que prometemos a Deus. Deus não se agrada disso. Ele diz até que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Então, vamos ter cuidado. Prometeu? Faça. Não deva fazer? Senhor, peço perdão. Perdão ao Senhor porque eu não cumpri o meu voto, mas eu vou procurar cumprir das próximas vezes. Deus não se agrada de quem promete e não cumpre. Porque Ele não é assim. O que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Encerramos aqui então a segunda viagem missionária. Se mais alguém tiver uma lição que eu não citei, eu citei algumas. Se você tiver alguma que me escapou, você pode citar agora. Pastor, eu aprendi isso, eu vi isso aqui no ministério de Paulo em Corinto e também na volta dele. Tem alguém? Se não, vamos ficar de pé, vamos encerrar aqui a nossa aula. Porque tem muita coisa para a gente fazer hoje ainda, né? Glória a Deus.
Amém? Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por este livro tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Senhor, estamos aprendendo muito sobre esse servo que abaixo de Cristo foi um grande exemplo para nós, um grande espelho. Não foi perfeito, perfeito somente o nosso mestre, mas queremos agradecer, Senhor, por todas as coisas que o Senhor permite em nossas vidas. Pai, sabemos que no controle das Tuas mãos a nossa vida está, por isso nós agradecemos. Entregamos, Senhor, tudo que aprendemos hoje, cada família aqui representada, e o restante deste dia, o culto logo mais à noite. Pai, orando por pessoas, perseverando, Senhor, na evangelização, fazendo votos ao Senhor e principalmente cumprindo. É assim que nós queremos chegar no céu. Abençoa cada um de nós, abençoa os nossos, aqueles pelos quais temos orado. Continua falando aos corações deles, pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu desejo que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe.